Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da série Parábola e Poesia. Esse vídeo aqui é feito para caso você esteja se sentindo sem chão, sem esperança, achando que você não faz a diferença para você mesmo, não faz a diferença para ninguém, talvez até pense coisas muito piores, inclusive. Esse vídeo aqui, se você assistir até o final, pode lhe inspirar bastante a ver que você faz a diferença sim, você importa sim, e que você faz muita diferença também para outras pessoas. E esse vídeo ele começa com uma parábola oriental, uma fábula, melhor dizendo, oriental. Conta-se que um náufrago havia chegado a uma ilha deserta. Só havia animais nessa ilha, animais selvagens. E ele estava bem arrebentado, ele estava bem machucado, precisando de tratamento, precisando de abrigo, não havia a quem ele pudesse recorrer, ele estava sozinho. E ele, reunindo o que ele tinha dentro dele de força, ele conseguiu, caindo em humildade, fazer uma oração. Era o máximo de força que ele tinha e ele dirigiu uma prece. Nessa prece, que foi feita com muito carinho, reunindo o que ele tinha de melhor a oferecer, a natureza da ilha acabou se sensibilizando e enviou para ele diversos animais selvagens para lhe ajudarem. Enviou um urso, um lobo, uma raposa, uma serpente, um crocodilo e algumas aves. Cada um desses animais trouxe para ele alguma coisa, algum objeto. Pedra, galho, pedaço de tronco, ervas medicinais para tratar dos ferimentos. Enfim, cada um trouxe alguma coisa que fizesse a diferença para ele. Cada um de alguma forma, mesmo sendo apenas animal, cada um encontrou alguma forma de oferecer para ele alguma coisa. E da parte dele, tudo aquilo que ele tinha para oferecer era uma oração. E ele ofereceu o melhor dele naquela oração. Pois bem, ele havia conseguido fazer alguns curativos, fez a fogueira dele, e uma lebre estava vendo tudo aquilo, e ela pensou, poxa vida, eu não sou tão forte quanto o urso para carregar troncos pesados para ele construir o abrigo dele. Eu também não consigo voar como o falcão ou a águia para trazer galhos específicos para ele fazer um pouco mais de fogueira ou estruturas específicas para talas, enfim. Eu não consigo ser tão móvel dentro da floresta para conseguir transportar as ervas que os lobos e a raposa conseguiram transportar. Eu não tenho nada para oferecer, mas eu tenho uma coisa que eu posso oferecer para ele. E assim a lebre, vendo aquela fogueira ardendo, ela não pensou duas vezes e se arremessou na fogueira para ele, oferecendo dela a própria carne para que ele pudesse sanar a fome dele. Aqui a gente percebe que todos temos algo a oferecer uns aos outros. Pode não necessariamente ser aquilo que o próximo necessite, mas nós podemos oferecer quanto nos seja possível para nós mesmos e para o próximo e para o outro também. Isso faz uma diferença e traz um bem-estar muito grande, tanto para a gente quanto para os outros. Todos podemos nos ajudar. Igualmente, conta-se que na França, há muitos anos, havia um palhaço, alegrava a todos, enfim, e trabalhava na rua em diversos circos. Houve então um inverno muito rigoroso, de modo que as ruas todas ficaram vazias e ele não havia mais onde ganhar o sustento dele. Não havia ninguém para fazer palhaçada, não havia mais ninguém para fazer brincadeira. E ele não sabia a quem recorrer, não havia a quem recorrer. O inverno estava muito rigoroso, não havia mais plantinhas, não havia mais lugar onde ele pudesse ver nada de bonito, inclusive. E um dia ele foi andando até achar uma parede em que ele pudesse se escorar contra o vento, onde era protegido. Aquela parede era de uma igreja, de um monastério. E ele se abrigou ali, apesar de não ser totalmente protegido, mas aplacava um pouco do vento. E um sacerdote que estava dentro do templo percebeu que tinha alguma coisa do lado de fora da igreja, resolveu abrir o pórtico e deu de cara com um palhaço ali sentado. Falou, o que você está fazendo aqui? Desculpa te atrapalhar, né? Mas o que você está fazendo aqui? Olha, tá muito frio, eu sou um palhaço, as ruas estão vazias, eu não tenho mais como ganhar o meu sustento e eu também não tenho para onde ir, eu tô com muito frio, eu não tô atrapalhando ninguém. O sacerdote ouviu a história dele e falou assim, por favor, então queira entrar, eu vou lhe deixar ficar no meu quarto e amanhã, no dia seguinte, a gente conversa com o dirigente deste templo para que a gente possa saber o que a gente pode fazer com você.
tá bom? Mas essa noite você vai ter abrigo. Combinado, eu aceito. E assim o palhaço foi colocado para dentro e no dia seguinte o sacerdote conversou com o dirigente do templo, falando do palhaço e pedindo para que ele ficasse, desde que em troca ele pudesse fazer alguma coisa ali no templo, porque todos tinham alguma atividade, todos ali davam de si de alguma maneira. E assim foi concordado. O palhaço recebeu a missão, então, a tarefa, então, de cuidar do jardim desse templo. Lembre que era inverno rigoroso e o jardim fica lá fora. Ninguém queria saber de cuidar do jardim, pois deixaram um palhaço para fazer essa tarefa, que ninguém queria fazer. E aqui o palhaço, ele falou assim, eu aceito, tá bom. E o palhaço perguntou, a quem esse templo é consagrado? O sacerdote falou que era consagrado à Virgem Maria. E falou que ele mesmo, esse sacerdote mesmo, ele fazia pequenas esculturas que eram vendidas para sustentar o templo. E era também uma forma de agradar a protetora do templo, assim ele acreditava. E ali ele também falou que os outros sacerdotes tinham, cada qual, uma tarefa específica. Cada qual tinha uma forma de entregar de si para o templo e assim fazendo, entregar também para si mesmo algo de bom, algo de bondoso, também para todos que conviviam ali. Aí o sacerdote também comentou, fulano de tal, que é um outro sacerdote, ele é um fundidor de metais. Ele faz artigos para que possamos vender e assim também divulgarmos um pouco a nossa fé e trazemos sustento para o nosso templo. O outro sacerdote, por exemplo, ele faz trabalhos em costura, bordados, e forra essas toalhas aqui em que a gente coloca a estátua e também conseguimos vender essas toalhinhas para fazer dinheiro para o templo. Sua missão então é cuidar do jardim, tá bom? O palhaço ficou pensando, poxa vida, eu não tenho nada para oferecer à Virgem Maria, que era a protetora do templo, mas eu vou fazer meu melhor trabalho aqui nesse jardim que estava congelado, era só os galhos, e ele ficou trabalhando lá com o melhor que ele pôde. E assim foi, até chegar a primavera. Chegando a primavera, o jardim já não era mais inóspito, já não era mais inverno, de modo que também não havia motivo para o palhaço ficar ali abrigado. E aí falaram com o dirigente do templo. Olha, a razão do palhaço estar aqui conosco era para ele se proteger do frio. E agora não é mais necessário porque a primavera ele pode voltar para as ruas. O dirigente ficou pensando, falou assim, tá bom, eu vou falar com ele porque ele já pode ir embora, já é primavera, e agora a gente já tem quem possa cuidar do nosso jardim também, porque não está mais frio, agora a gente pode ir lá fora, já tem gente que quer ir lá fora nesse frio, não é mais frio. E quando o dirigente foi conversar com o palhaço, ele foi procurando o palhaço e achou o palhaço em frente ao altar da Virgem Maria. E ele ficou observando de longe o palhaço, o que ele está fazendo aí? E ele percebeu que o palhaço fazia uma série de contorções, dava saltos mortais, oferecendo essas habilidades, oferecendo essas manobras à Virgem, oferecendo essas manobras à estátua, como gratidão. Ele não sabia o que oferecer, ele estava dando dele. Eu tenho que tomar cuidado para não me emocionar aqui, porque é uma história muito bonita. E conforme mais ele se exercitava, o dirigente percebeu que ele estava de fato oferecendo de si para o templo, oferecendo de si para a Virgem Maria. E o dirigente chegou um momento que ele pensou, poxa vida, mas ele está se exercitando demais, ele está fazendo manobras demais, ele está transpirando muito, está até com um odor desagradável, chega a ser ofensivo, eu não aguento mais isso, já deixou de ser uma forma de respeito e agora passou a ser uma forma ofensiva. Agora a hora em que eu vou falar com esse palhaço e pedir para ele sair do templo, é isso. Aí o dirigente saiu de onde ele estava observando e foi se aproximando do palhaço, que estava suando muito, fazendo as piruetas dele para agradar. Era o máximo que ele podia oferecer. Ele não sabia costurar, ele não sabia fundir metais, ele não sabia fazer estátuas. É isso, ele estava dando o que ele podia, como agradecimento também por ter sido acolhido. Entretanto, quando o dirigente foi se aproximando do palhaço, aquela estátua começou a reluzir, brilhar muito forte. E daquela luz foi se formando de fato a figura de uma mulher. Uma entidade de fato luminosa apareceu ali, desceu de onde estava a estátua, A figura desceu, aproximou-se do palhaço, pegou um pedaço da roupa dela, a entidade que saiu dali, a entidade que se formou ali de luz, era a própria Virgem Maria, segundo conta essa história. E ela pegou um pedaço do tecido da roupa dela, secou o suor do rosto do palhaço,
secou inclusive as lágrimas do palhaço que estava emocionado com a visão e agradeceu imensamente pelo que ele fazia, pelo templo e por ela. O dirigente, quando ele viu aquilo, ele ficou muito emocionado e caiu de joelhos à frente do palhaço, enquanto a imagem voltava a se fundir com a estátua. O palhaço não entendeu nada. Por que o dirigente havia se ajoelhado, havia se arrojado ao chão dessa maneira? Mas o dirigente entendeu que todos nós temos algo a oferecer de nós mesmos. Esse algo a oferecer é tanto para nós mesmos quanto para os outros. Todos podemos fazer a diferença um para o outro. E uma das premissas que a gente tem aqui no Método Poesia Viva é que nós inspiramos como somos inspirados. E a parábola bíblica que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é a parábola da multiplicação dos pães e dos peixes. Essa parábola se encontra em Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 44. Vou ler para vocês aqui rapidamente, depois teremos um poema e um exercício maravilhoso para lhes estimular esperança, fortalecimento e enfeixar essa ideia de uma forma belíssima, para que de fato você possa sim perceber que você pode sim fazer a diferença na sua vida e na vida das pessoas com as quais você se importa. Então vamos à parábola, vamos a Marcos, vamos nessa, vamos lá. A primeira multiplicação de pães e peixes. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto. Porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir, e reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão, e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Muito bem, agora vamos ao poema que fiz, inspirado nessa parábola, e em seguida ao exercício do qual ele havia falado. Um exercício bastante inspirador e também de fortalecimento, tá legal? O poema se chama Teus Pães. Teus pães. Ao príncipe e ao plebeu, presta a tua empatia. Reparte de ti teu eu. Sê livre, sê poesia. Mais uma vez. Teus pães. Ao príncipe e ao plebeu, presta a tua empatia. Reparte de ti teu eu. Sê livre, sê poesia. Agora, o exercício. O que você vai fazer? Você vai fechar os seus olhos por apenas 30 segundos e vai procurar, dentro dos seus pensamentos, apenas uma palavra para enfeixar essa experiência para você. Não tenha pressa para encontrar essa palavra. O seu cérebro seguramente já sabe qual é. Dê 30 segundos para si mesmo, de olhos fechados, para encontrar essa palavra. Quando você a encontrar, condense-a na palma de sua mão e traga para o peito por apenas 5 segundos. Então, por apenas 5 segundos, vai trazer a palavra para a palma de sua mão e trazer para o peito.
também de olhos fechados. Passou 5 segundos, vai abrir os seus olhos, vai pegar o seu caderno de anotações. Se você ainda não mantém um caderno de anotações, comece agora. Mantenha o seu caderno de anotações. E no seu caderno de anotações, você pode escrever, por exemplo, qual foi o vídeo que lhe inspirou a fazer esse exercício, qual foi o dia de hoje, e vai anotar essa palavra, apenas essa palavra, apenas uma palavra, que foi a palavra que você trouxe para dentro de si, para o seu peito por apenas 5 segundos. Em outro vídeo aqui no canal, a gente vai trabalhar com essas palavras que em outros exercícios eu falo para você reservar, tá bom? Mas é importante que você mantenha o seu caderno de anotações. Isso daí é reforçado de diversas formas. Eu espero muito que você tenha gostado, espero que tenha feito a diferença para você, tenha lhe inspirado, tenha virado chaves aí dentro, algumas engrenagens estejam rodando, você já esteja se sentindo muito melhor. Às vezes o que nós precisamos é de apenas uma centelha. A gente sabe a gente sabe do que somos capazes, nós sabemos do que somos capazes. Às vezes só precisamos de uma centelha para fazer o motor pegar de novo. Esse tipo de vídeo que eu ofereço aqui serve justamente para esse tipo de coisa também, tá bom? É isso. O meu nome é Ulisses Aguiar, sou autor do livro e do método Poesia Viva, programador neurolinguista e escritor premiado. Se você gostou desse vídeo, dá um like no vídeo, compartilhe o vídeo, deixa essa mensagem chegar a mais alguém que você queira fazer diferença e inscreva-se no canal. Faz muita diferença para mim, tá bom? É isso. Um grande abraço, fique com Deus. Até logo. Tchau, tchau.